A floresta mudou no instante em que o sol começou a desaparecer. Não foi algo abrupto, mas perceptível o suficiente para causar um desconforto imediato. A luz, antes filtrada pelas copas altas, tornou-se fraca e irregular. As sombras se alongaram entre os troncos, deformando as formas conhecidas, criando silhuetas que pareciam se mover mesmo quando nada se mexia. Eu estava com mais 3 pessoas. Havíamos planejado uma trilha curta, algo simples, sem a intenção de passar a noite ali. Mas o tempo escorreu de forma estranha naquele lugar. O relógio marcava o horário correto, mas meu corpo dizia outra coisa. Era como se a floresta tivesse decidido acelerar o entardecer só para nós. O ar ficou mais frio, carregado de umidade. Cada expiração trazia o cheiro forte de folhas molhadas, madeira antiga e terra profunda. O chão estava coberto por raízes grossas que atravessavam a trilha, obrigando-nos a andar mais devagar. A cada passo, o silêncio parecia se intensificar. Foi então que o último pássaro cantou. Não sei dizer por que aquele detalhe ficou gravado na minha mente, mas lembro claramente do som cessando de forma abrupta, como se tivesse sido interrompido à força. Depois disso, nada. Nenhum inseto, nenhum movimento distante. Apenas nossos passos e o som contido da nossa respiração. Paramos. A trilha à frente parecia errada. O caminho, que até então era bem definido, começava a se desfazer. A vegetação avançava sobre o solo, galhos baixos bloqueavam a passagem, e marcas estranhas surgiam nos troncos das árvores. Não eram símbolos claros, mas cortes fundos, verticais, como se algo tivesse sido arrastado repetidas vezes contra a madeira. Senti um aperto no peito. A sensação de estar sendo observado surgiu de forma lenta, quase educada. Não vinha de um ponto específico. Era geral, espalhada, como se a floresta inteira estivesse consciente da nossa presença. Quando virei a cabeça, tive a impressão de ver algo se afastando entre as árvores, alto demais, magro demais, rápido demais para identificar. Quando pisquei, não havia nada. Seguimos andando, tentando manter a calma, mas algo estava claramente errado. O caminho começou a se repetir. Uma árvore caída coberta por musgo apareceu 2 vezes. Depois 3. A mesma curva, o mesmo tronco rachado. Estávamos andando, mas não avançando. O medo começou a se infiltrar de verdade quando percebi que a floresta não estava apenas nos cercando. Ela estava nos isolando. O escuro se tornava mais profundo entre as árvores, como se a noite não viesse do céu, mas brotasse do chão e dos troncos. E, em meio àquele silêncio esmagador, senti algo que fez meu corpo inteiro gelar. A certeza absoluta de que não estávamos mais sozinhos ali. Algo se movia na floresta, e não estava apenas observando, estava esperando. Decidimos mudar de direção. Não foi uma decisão discutida, apenas algo que aconteceu naturalmente, como se todos tivessem chegado à mesma conclusão ao mesmo tempo. Continuar seguindo aquela trilha não fazia mais sentido. Ela nos devolvia sempre aos mesmos pontos, às mesmas árvores, às mesmas sombras alongadas que pareciam crescer a cada volta. Entramos mata adentro. A floresta fora da trilha era ainda mais densa. Galhos baixos nos forçavam a baixar a cabeça, folhas grandes roçavam nossos braços e rostos, deixando a pele úmida e fria. O chão era irregular, coberto por raízes escondidas, buracos rasos que surgiam sem aviso. Cada passo exigia atenção total, mas o medo começava a roubar essa concentração pouco a pouco. A luz desaparecia rápido demais. Mesmo antes de o céu escurecer completamente, a floresta já parecia mergulhada em penumbra. As copas fechadas impediam qualquer resquício de claridade, e o pouco que entrava era distorcido, criando manchas de luz que mais confundiam do que ajudavam. As lanternas foram ligadas, mas seus feixes pareciam fracos, engolidos pela escuridão alguns metros à frente. Foi quando ouvimos o primeiro movimento claro. Não veio de cima, nem de longe. Veio do nosso lado esquerdo, entre árvores muito próximas umas das outras. Um deslocamento pesado, lento, cuidadoso demais para ser um animal comum. Paramos todos ao mesmo tempo. Ninguém falou. Ninguém respirou fundo. O silêncio voltou, denso, sufocante. Mas a sensação de presença permaneceu. Seguimos andando, agora mais próximos uns dos outros.
Eu sentia o coração bater forte no peito, cada pulsação ecoando na cabeça. O ar parecia mais frio a cada minuto, e um cheiro diferente começou a se misturar ao da floresta. Algo seco, antigo, quase como madeira morta exposta por tempo demais. Um dos integrantes do grupo começou a ficar para trás. No início, achei que fosse apenas cansaço. Ele respirava mais pesado, tropeçava com frequência, parava para apoiar as mãos nos joelhos. Mas havia algo errado no olhar dele. Não era só exaustão. Era distração. Como se estivesse ouvindo algo distante, algo que nós não conseguíamos perceber. Chamei seu nome. Ele levantou a cabeça devagar demais e respondeu com um sorriso estranho, fora de lugar. Disse que estava tudo bem, que achava que a floresta estava tentando nos mostrar alguma coisa. Aquela frase gelou meu estômago. Não combinava com ele. Não combinava com ninguém ali. Seguimos em frente, mas a distância entre nós aumentou sem que percebêssemos. A vegetação parecia se fechar atrás de cada passo, galhos se cruzando, folhas se rearranjando. Olhar para trás já não ajudava. O caminho desaparecia quase imediatamente. Foi então que ouvimos um som seco vindo de trás. Não foi um grito. Não foi um pedido de ajuda. Foi apenas um impacto abafado, seguido de silêncio absoluto. Giramos as lanternas na direção de onde havíamos vindo, os feixes cortando a escuridão de forma desesperada. Ele não estava mais lá. Não havia sinais de luta. Nenhuma marca no chão. Nenhum rastro. Apenas a floresta intacta, como se nunca tivéssemos passado por aquele ponto. Meu corpo inteiro gelou. O medo deixou de ser uma sensação abstrata e se tornou algo concreto, pesado, difícil de suportar. Chamamos seu nome várias vezes. A floresta não respondeu. Em vez disso, algo se moveu mais à frente. Entre os troncos, vi uma silhueta alta demais, imóvel por alguns segundos. A forma parecia irregular, com membros longos e finos, quase confundidos com galhos. Quando a luz da lanterna tocou, ela recuou lentamente, desaparecendo sem fazer ruído. Aquilo não estava nos perseguindo às cegas. Estava nos separando. Pela primeira vez, entendi que a floresta não era apenas o cenário do horror. Ela era parte ativa dele. Depois que ele desapareceu, nada voltou ao normal. Continuamos andando, mas agora cada passo era tomado por uma sensação constante de eu, como se qualquer direção escolhida fosse exatamente a que não deveríamos seguir. O medo já não vinha apenas da ideia de estarmos sendo caçados, mas a certeza de que estávamos presos em um lugar que não obedecia mais às regras comuns. A floresta parecia mais apertada. Os troncos estavam próximos demais uns dos outros, formando corredores naturais estreitos, longos e tortuosos. As copas altas bloqueavam completamente o céu. A noite já havia caído, mas ali dentro não fazia diferença. A escuridão não vinha de cima. Ela existia entre as árvores, grudada nos espaços vazios. O silêncio era absoluto, mas não tranquilo. Era um silêncio que observava. Seguíamos em fila, com poucos metros entre um e outro, tentando não nos perder de vista. Ainda assim, eu sentia que bastaria um piscar de olhos para que mais alguém sumisse. A floresta dava essa impressão constante de fragilidade, como se nossa presença ali fosse temporária demais para ser respeitada. Foi quando percebi que algo caminhava paralelo a nós. Não ouvíamos passos, mas havia movimento. Sombras se deslocavam entre os troncos, sempre na mesma velocidade que a nossa. Às vezes, eu tinha a impressão de ver um braço fino demais se afastando. Outras vezes, um tronco parecia mudar de posição quando virava a cabeça. Eu não disse nada. Todos nós já sabíamos. O ar ficou mais frio de repente, e aquele cheiro seco voltou, mais intenso. Não era o cheiro comum da floresta à noite. Era algo antigo, estagnado, como se viesse de um lugar onde nada cresce há muito tempo. Minha respiração começou a sair em nuvens finas, algo impossível naquela região, mas real demais para ser ignorado. Paramos novamente. Desta vez, a presença não se escondeu completamente. Entre dois troncos grossos, a poucos metros de distância, algo permanecia imóvel. A lanterna iluminou apenas parte da forma, mas foi o suficiente. Era alta demais para ser humana, com um corpo fino, quase desproporcional. Os membros se alongavam em ângulos estranhos, confundindo-se com galhos e raízes.
A superfície parecia irregular, como madeira antiga misturada com algo orgânico. Não havia rosto definido. A área onde deveria haver uma face era apenas uma massa escura, levemente inclinada na nossa direção, como se estivesse nos estudando. Não senti raiva vindo dela, nem pressa. O que vinha daquela coisa era paciência. Ela sabia que não precisaria correr. Um dos que ainda estavam comigo deu um passo para trás sem perceber. O simples movimento foi suficiente. A coisa se moveu também, não avançando, mas mudando de posição com uma fluidez impossível, surgindo entre outros troncos, mais próxima, sem que tivéssemos visto o deslocamento. Foi nesse instante que compreendi. Aquilo não caçava corpos. Caçava decisões erradas. Medo, hesitação. A floresta começou a reagir de forma mais evidente. Galhos se curvavam lentamente, fechando espaços. Raízes surgiam do chão, rasgando a terra, criando obstáculos naturais. Não era violento, era metódico, como alguém fechando portas com calma. A coisa inclinou o corpo mais uma vez, e eu senti um peso esmagador no peito. Não era físico, era mental. Um pensamento intrusivo, claro demais para ser meu, surgiu com força. Ficar parado seria mais fácil. Meu corpo quis obedecer. Lutei contra isso com tudo o que tinha. Dei um passo à frente, depois outro. Senti que resistir exigia esforço real, como caminhar contra uma corrente invisível. Olhei para os outros e vi o mesmo conflito estampado nos rostos deles. A floresta não precisava nos tocar. Ela apenas precisava que desistíssemos de avançar. E eu sabia, naquele momento, que nem todos conseguiriam. Avançar foi uma escolha que custou caro. Assim que demos os primeiros passos, a floresta reagiu de forma diferente. Não houve barulho repentino, nem movimento brusco. Pelo contrário, tudo ficou estranhamente calmo, como se o lugar tivesse aceitado nossa decisão, apenas para nos conduzir a algo pior. O terreno começou a descer lentamente. Não era uma trilha clara, mas o chão inclinava o suficiente para nos forçar a seguir naquela direção. Cada passo parecia nos levar mais fundo, não apenas à floresta, mas em algo mais antigo, mais fechado. O ar ficou pesado, difícil de puxar para os pulmões, como se estivesse carregado de poeira invisível. As árvores mudaram. Os troncos ficaram mais grossos, retorcidos, com marcas profundas que lembravam cortes antigos. Algumas pareciam queimadas por dentro, mesmo sem sinais de fogo recente. As copas se entrelaçavam tão baixo que, em alguns pontos, éramos obrigados a nos curvar para passar. A sensação era clara. Aquele lugar não era para a gente. Seguíamos quase em silêncio, não por cautela, mas por exaustão mental. O medo constante consumia energia. Pensar exigia esforço. Em certos momentos, eu tinha dificuldade de lembrar há quanto tempo estávamos ali. Minutos, horas, a noção de tempo havia se dissolvido completamente. Então percebemos algo errado. O mesmo tronco apareceu 3 vezes. Uma árvore específica, partida ao meio, com uma raiz grossa exposta como uma perna quebrada. Passamos por ela, e, alguns minutos depois, ela estava lá de novo. Ninguém disse nada da primeira vez. Na segunda, trocamos olhares. Na terceira, paramos. Não estávamos andando em círculos. O caminho estava nos dobrando sobre si mesmo. A floresta não nos prendia com paredes. Ela nos mantinha ocupados, andando, acreditando que avançávamos, enquanto nos mantinha no mesmo lugar. Ou pior, nos aproximava lentamente de algo que não podíamos ver. Foi aí que ouvimos o sussurro. Não vinha de um ponto específico. Parecia sair do chão, das folhas, do espaço entre as árvores. Não eram palavras claras, mas ideias. Pensamentos soltos que se infiltravam na mente, sugerindo descanso, sugerindo separação, sugerindo que seguir sozinho talvez fosse mais fácil. Um de nós parou. Simplesmente parou de andar. Quando olhamos para trás, ele estava a alguns metros distante, parado entre 2 troncos, com os ombros relaxados demais, o rosto vazio. Chamamos seu nome. Nenhuma resposta. Ele não parecia assustado. Parecia aliviado. A coisa entre os troncos não apareceu. Ela não precisava. O lugar fazia o trabalho por ela. Quando tentamos puxá-lo, o chão cedeu sob nossos pés. Não um buraco, mas uma sensação estranha, como se a terra estivesse macia demais,
instável. Raízes começaram a emergir lentamente, envolvendo tornozelos, não apertando, apenas impedindo movimentos rápidos. Ele se afastou com facilidade. Deu alguns passos para trás, desaparecendo entre as sombras, sem resistência, sem pressa, como alguém atendendo a um chamado que só ele conseguia ouvir. Não o seguimos. Sabíamos que seria um erro. A floresta parecia satisfeita. O sussurro cessou. As raízes recuaram. O caminho voltou a se abrir à frente, como uma recompensa cruel por termos aceitado perda. Restávamos poucos agora, e eu entendia, finalmente, que a floresta não estava tentando nos matar. Ela estava nos escolhendo. Não havia mais caminho. A floresta terminou de forma abrupta, como se alguém tivesse apagado o mundo ao redor. As árvores cessaram de uma vez, revelando uma clareira circular, grande demais para ser natural. O chão era coberto por folhas antigas, compactadas pelo tempo, formando uma superfície escura e macia, quase como terra morta. No centro da clareira havia algo que não deveria existir ali. Um tronco gigantesco, caído há séculos, completamente oco por dentro. Não parecia apodrecido. Pelo contrário, a madeira tinha um brilho úmido, pulsante, como se ainda estivesse viva. A abertura era larga o suficiente para uma pessoa entrar agachada, e o interior engolia a luz ao redor, criando uma sombra densa, profunda demais para um simples buraco. Meu corpo reagiu antes da mente. As mãos tremiam. A garganta ardia de tão seca. Cada instinto gritava para correr, mas eu não conseguia tirar os olhos daquele vazio. Era dali que vinha a sensação constante de observação. Não de olhos, mas de atenção. Algo estava consciente da nossa presença havia muito tempo. Os que restaram comigo começaram a agir de forma estranha. Um deles sorria sem perceber. Outro murmurava frases desconexas, lembranças de infância, nome de pessoas que não estavam ali. Eu sentia pensamentos, que não eram meus tentando se organizar dentro da minha cabeça, como se alguém estivesse testando formas de falar através de mim. A criatura não se mostrou de imediato. Ela esperou. Quando finalmente emergiu da escuridão do tronco, não veio como um corpo completo. Primeiro surgiram formas indefinidas, como fumaça presa à madeira. Depois, contornos vagos de membros longos demais, flexíveis demais, que se dobravam em ângulos errados. A aparência mudava. Partes do rosto lembravam vagamente pessoas que conhecíamos. Olhos que já tinham nos olhado antes. Um sorriso que reconheci como não sendo meu, mas que tentava ser. A coisa aprendia rápido. Observava nossos medos e os vestia como pele. Ela não atacava fisicamente. Ela falava dentro da cabeça. Sussurrava falhas, culpas, pensamentos que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Cada palavra enfraquecia a noção de quem eu era. Eu sentia minhas memórias sendo tocadas, reorganizadas, como páginas sendo folheadas por mãos invisíveis. Um dos meus companheiros caiu de joelhos. A expressão dele se apagou lentamente, substituída por um vazio tranquilo. Ele se levantou segundos depois, mas não era mais ele. O corpo se movia de forma rígida, obediente, caminhando em direção ao tronco oco como uma marionete consciente de sua própria perda. Foi ali que entendi. A criatura não precisava de força. Ela precisava de permissão. De mentes cansadas, frágeis, cheias de medo. Usei o pouco que ainda restava de mim. Fechei os olhos, me agarrei à dor, ao pânico, à sensação física do medo. Enquanto ela tentava me acalmar, eu resistia. Dor mantinha a identidade. Medo mantinha a consciência. Corri. Não sei por quanto tempo. A floresta se fechava atrás de mim, tentando me confundir, mas algo havia mudado. Talvez a criatura estivesse satisfeita com o que já havia tomado. Talvez eu não valesse o esforço. Quando a luz do amanhecer finalmente atravessou as árvores, eu caí no chão, sem forças, coberto de arranhões e lama. Fui o único que saiu. Mas a floresta não ficou vazia. Às vezes, à noite, ainda sinto pensamentos que não são meus tentando se encaixar. Vozes suaves, pacientes, esperando o momento certo. A coisa na floresta aprendeu a pensar como gente. E agora, sabe que o mundo lá fora existe. A trilha já não parecia certa antes mesmo da chuva começar. Eu sentia isso no corpo, naquela inquietação silenciosa que não tem explicação lógica.
A floresta estava densa demais, fechada demais. As árvores cresciam tão próximas umas às outras que o céu aparecia apenas em fragmentos, como se o mundo lá em cima não quisesse ser visto. O ar estava quente, pesado, grudando na pele. Cada respiração parecia exigir esforço. O chão era irregular, coberto por raízes grossas e folhas úmidas, tornando cada passo uma pequena ameaça de queda. Mesmo assim, continuávamos avançando, seguindo a trilha estreita que parecia desaparecer alguns metros à frente, apenas para reaparecer logo depois. Foi quando o vento mudou. Não foi forte no início. Apenas uma brisa fria atravessando a mata, fazendo as copas se moverem lentamente. O som das folhas se sobrepondo umas às outras criou uma sensação estranha, quase como um sussurro coletivo. Instintivamente, olhei ao redor, mas não vi nada além de troncos e sombras. Então veio o primeiro trovão. O som não ecoou como deveria. Foi abafado, engolido pela floresta, como se algo tivesse absorvido o impacto. Logo depois, gotas grossas começaram a cair, batendo nas folhas acima de nós antes de alcançarem o chão. Em segundos, a chuva se intensificou, transformando a trilha em um caminho escorregadio e perigoso. A visibilidade diminuiu, rápido demais. A floresta, que já parecia fechada, agora se tornava um labirinto escuro. A água escorria pelos troncos, o cheiro de terra molhada se misturava a algo mais antigo, quase metálico. Meus pensamentos começaram a acelerar e uma sensação de urgência tomou conta do grupo. Precisávamos de abrigo. Foi quando alguém apontou para a esquerda. Entre as árvores, parcialmente escondida pela vegetação, havia uma estrutura que não combinava com o ambiente. Linhas retas demais para algo natural. Madeira envelhecida, escura, coberta por musgo e trepadeiras. Uma cabana. Ela parecia antiga, esquecida, mas estranhamente intacta. O telhado estava inclinado, mas firme. As paredes, grossas, quase brutas. Não havia trilha levando até ela, apenas a mata ligeiramente afastada, como se a própria floresta tivesse aberto espaço ao seu redor. A chuva piorava a cada segundo. Sem pensar demais, nos aproximamos. À medida que chegávamos mais perto, algo me incomodava profundamente. Não era medo direto, mas uma sensação de pressão na cabeça, como se o ar ao redor da cabana fosse mais denso. Meus ouvidos uniam levemente e um pensamento insistente surgiu. Sem motivo claro, não deveríamos entrar. Ignorei. Todos ignoramos. A porta de madeira se abriu com facilidade, revelando um interior escuro, silencioso demais para um abrigo no meio de uma tempestade. Assim que cruzamos o limiar, senti algo mudar. A chuva continuava lá fora, violenta, mas o som parecia distante, como se estivéssemos sendo lentamente separados do mundo exterior. A porta se fechou atrás de nós. E naquele instante, mesmo sem entender o porquê, tive a certeza de que a tempestade não era a pior coisa que iríamos enfrentar naquela floresta. A cabana parecia menor por dentro do que por fora. Essa foi a primeira coisa que percebi quando meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão. As paredes de madeira se fechavam em ângulos estranhos, levemente tortos, como se tivessem sido montadas sem qualquer preocupação com simetria. O teto era baixo demais, fazendo o espaço parecer comprimido, sufocante. Eu precisava me curvar um pouco para não tocar as vigas escurecidas acima da minha cabeça. O ar ali dentro era diferente. Não cheirava apenas a madeira velha e umidade. Havia algo mais profundo, um odor seco e antigo, como poeira que nunca foi tocada, misturado a um leve amargor que irritava o fundo da garganta. Respirar não trazia alívio. Pelo contrário, dava a sensação de que algo entrava junto com o ar, algo que não deveria estar ali. A única janela da cabana estava coberta por tábuas mal encaixadas. Pequenos feixes de luz cinzenta atravessavam as frestas, criando linhas irregulares no chão. A chuva do lado de fora batia forte, mas o som chegava abafado, distante, como se estivéssemos muito mais longe da floresta do que realmente estávamos. Ninguém falou por alguns segundos. Não era silêncio confortável. Era um silêncio pesado, carregado de expectativa. Eu sentia como se o lugar estivesse esperando alguma coisa. Não por movimento, não por som, mas por atenção. Como se, no momento em que reconhecêssemos a cabana como abrigo, algo tivesse sido ativado. Meus pensamentos começaram a ficar estranhos.
Ideias simples demoravam a se formar. Pequenas lembranças surgiam sem motivo, cenas do passado que eu não pensava há anos. Erros, decisões ruins, palavras ditas no momento errado. Eu sacudi a cabeça, tentando afastar aquilo, mas a sensação permaneceu, como um peso constante atrás dos olhos. Observei os outros. Um deles estava sentado em um banco improvisado, encarando a própria mão com intensidade exagerada, como se estivesse tentando entender algo fundamental sobre si mesmo. Outro caminhava lentamente pelo espaço reduzido, tocando as paredes com a ponta dos dedos, seguindo os veios da madeira, como se reconhecesse aquele lugar. Aquilo me incomodou. A cabana não parecia abandonada, não no sentido comum. Havia marcas no chão, riscos profundos, círculos quase apagados próximos às paredes. Não pareciam recentes, mas também não eram tão antigos quanto deveriam ser. O tempo ali não seguia regras claras. A sensação de observação se intensificou. Não vinha de um canto específico. Não havia olhos, nem sombras se movendo. Ainda assim, eu sentia claramente que cada pensamento meu era percebido, analisado, como se algo estivesse aprendendo, entendendo nossas fraquezas em silêncio. Um dos meus companheiros começou a rir. Não foi uma risada alta. Foi baixa, curta, nervosa. Ele disse que se sentia estranho, mas que talvez fosse só o cansaço. Disse que aquela cabana tinha algo reconfortante. A palavra soou errada no ambiente, deslocada, quase ofensiva. Eu não sentia conforto algum. Sentia uma pressão crescente no peito, uma vontade inexplicável de permanecer ali, sentar, descansar, fechar os olhos. Ao mesmo tempo, outra parte de mim gritava que ficar seria um erro irreversível. A cabana não nos oferecia abrigo. Ela nos oferecia permanência. E, sem perceber, já estávamos aceitando. O tempo começou a se deformar. Não sei dizer quanto ficamos dentro da cabana antes de perceber que algo estava errado de verdade. Minutos pareciam longos demais. Momentos simples se estendiam como se o ar estivesse mais espesso, dificultando até mesmo a passagem dos pensamentos. A chuva continuava do lado de fora, mas o som já não servia como referência. Era apenas um ruído distante, constante, quase hipnótico. Eu tentei organizar a mente, pensar em coisas simples, contar a respiração, observar detalhes do ambiente. Mas cada tentativa era interrompida por pensamentos que surgiam prontos, completos, como se não tivessem sido criados por mim. Ideias carregadas de culpa, de arrependimento, de coisas que eu preferia manter enterradas. A cabana não falava. Ela sugeria. As paredes pareciam mais próximas agora. A madeira rangia de forma lenta, não com o vento, mas como se estivesse se ajustando. As sombras nos cantos do cômodo pareciam mais profundas do que deveriam ser, absorvendo a pouca luz que entrava pelas frestas da janela. Um dos meus companheiros começou a falar, sozinho. Ele murmurava frases desconexas, justificativas, pedidos de desculpa para pessoas que não estavam ali. O tom não era de desespero, era de confissão, como se algo estivesse arrancando verdades dele sem esforço, apenas abrindo espaço para que saíssem. Outro se afastou para um canto da cabana e se sentou no chão, abraçando os próprios joelhos. Ele mantinha os olhos abertos, fixos em um ponto invisível à frente, respirando de forma lenta demais. Quando tentei falar com ele, não respondeu. Seu rosto estava calmo, mas vazio, como se parte dele já tivesse sido desligada. Foi quando senti a intrusão de verdade. Não era uma voz clara. Era uma presença mental, suave, paciente. Ela tocava memórias como quem folheia um livro antigo, parando nas páginas mais marcadas, nas que doíam mais. Eu senti emoções que não correspondiam ao momento, tristezas antigas misturadas a um cansaço profundo. Uma ideia começou a se repetir. Ficar. A cabana oferecia silêncio, descanso, um lugar onde nada precisava ser enfrentado, onde o peso das decisões desaparecia. A floresta lá fora parecia distante, hostil, desnecessária. Aqui dentro, tudo se tornava simples se eu apenas aceitasse. Foi aí que percebi o padrão. O mal não criava novos medos. Ele usava os que já existiam. Pegava falhas internas, dúvidas antigas e ampliava tudo até ocupar cada espaço livre da mente. Não havia violência. Não havia pressa. Apenas erosão constante. Levantei com dificuldade.
Minhas pernas pareciam mais pesadas do que antes. Cada passo exigia esforço, como se o chão da cabana estivesse levemente inclinado contra mim. Toquei a porta. A madeira estava fria demais, quase úmida, mesmo sem água escorrendo por ali. Quando encostei a testa nela, uma última tentativa surgiu dentro da minha mente. Uma sensação de pertencimento, como se aquele lugar tivesse sido feito para mim desde o início. Afastei a mão com um sobressalto. O simples gesto pareceu irritar o ambiente. As vigas estalaram suavemente. As sombras se moveram um pouco mais, não rápido, mas de forma deliberada. A cabana não gostava de resistência. Eu ainda estava inteiro, mas podia sentir, com clareza assustadora, que isso não duraria muito se ficássemos ali por mais tempo. A cabana parecia maior, não fisicamente, mas na forma como nos envolvia. O espaço não havia mudado de tamanho, mas a sensação de confinamento aumentava a cada segundo, como se as paredes estivessem mais próximas da mente do que do corpo. Eu sentia pensamentos sendo pressionados, reorganizados, empurrados para cantos onde eu não conseguia mais alcançá-los direito. O silêncio se tornava absoluto entre os estalos da madeira. Não era o silêncio comum da floresta. Era um vazio denso, carregado de intenção. A chuva lá fora ainda existia. Eu sabia disso, mas era como se a cabana tivesse criado um isolamento próprio, um espaço onde o mundo externo já não tinha importância. Um dos meus companheiros começou a mudar diante dos meus olhos. Não foi algo brusco. Foi gradual, quase sutil demais para perceber de imediato. O jeito de andar ficou mais lento, mais calculado. O olhar, antes perdido, agora parecia focado em algo interno. Quando ele falou, sua voz soou estranhamente calma, segura demais, como se tivesse chegado a alguma conclusão importante. Ele disse que entendia. Disse que a cabana não era má, que ela apenas mostrava verdades que evitamos a vida inteira. Falava como se estivesse defendendo aquele lugar, como se tivesse sido escolhido para compreendê-lo. As palavras dele me causavam náusea, não pelo conteúdo, mas pela forma como soavam, ensaiadas, alinhadas a algo maior. Outro começou a chorar em silêncio. Lágrimas escorriam lentamente, sem soluços, sem desespero aparente. Ele encarava o chão, murmurando que não aguentava mais pensar, que queria apenas descansar. A cabana parecia responder a isso. A iluminação pelas frestas diminuiu ainda mais, como se o ambiente estivesse fechando para acolher aquele pedido. Eu sentia o ataque agora. Não era mais apenas sugestão. Era pressão direta. A presença empurrava pensamentos, insistia em ideias de rendição, de alívio absoluto. Minha cabeça doía, um peso constante na base do crânio, como se algo estivesse tentando se encaixar ali. A cabana respirava, não com pulmões, mas com o ambiente. O ar parecia entrar e sair lentamente, quente demais em alguns momentos, frio demais em outros. Cada ciclo trazia uma nova onda de confusão mental, uma tentativa de me fazer esquecer quem eu era antes de entrar ali. Vi quando um deles se levantou e caminhou até a parede. Ele encostou a testa na madeira, fechou os olhos e ficou ali, imóvel. Pouco a pouco, sua postura relaxou demais. Quando se afastou, havia algo errado em seu olhar. Não havia mais conflito. Não havia medo. A cabana tinha levado algo dele. Eu entendi, então, que o mal absoluto daquele lugar não se alimentava de dor imediata. Ele se alimentava da desistência, daquele momento íntimo em que a pessoa decide que existir não vale mais a pena. Eu era o próximo. Sentia isso com clareza assustadora. Minhas memórias começavam a se misturar. Rostos conhecidos surgiam sem contexto. Emoções antigas retornavam sem aviso. Eu estava sendo lentamente desmontado por dentro. A única coisa que ainda me mantinha inteiro era o medo. O medo bruto, físico, que apertava o peito e acelerava o coração. Enquanto eu sentisse isso, ainda havia algo meu ali. A cabana percebeu. As sombras se aprofundaram uma última vez. A pressão aumentou. Era agora ou nunca. A decisão não veio como coragem. Veio como desespero. Meu corpo começou a reagir antes que a mente pudesse organizar qualquer plano. O coração batia forte demais, cada pulsação ecoando nos ouvidos, quase abafando o silêncio da cabana. Eu sentia que, se ficasse mais alguns instantes ali, algo dentro de mim iria ceder de vez, como uma peça enferrujada finalmente quebrando.
A presença percebeu. A pressão mental se intensificou, como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente. Pensamentos que não eram meus começaram a se atropelar dentro da cabeça, oferecendo imagem de descanso, de esquecimento completo. A ideia de simplesmente sentar no chão e fechar os olhos parecia perigosamente atraente. Olhei ao redor pela última vez. Os outros já não estavam realmente ali. Um permanecia encostado na parede, imóvel, respirando devagar demais. Outro murmurava palavras sem sentido, sorrindo de forma leve, quase grata. Eles não pareciam sofrer. E foi isso que mais me apavorou. A cabana não destruía com violência. Ela apagava. Caminhei até a porta sentindo as pernas falharem. Cada passo parecia ser resistido pelo próprio chão, como se a madeira sob meus pés quisesse me manter ali. Encostei a mão na maçaneta. Ela estava quente, quente demais, como se tivesse sido segurada por alguém por muito tempo. Quando tentei girá-la, uma onda de confusão me atingiu. Memórias começaram a se embaralhar. Por um segundo, eu não lembrava porque precisava sair. Por outro, não lembrava nem quem eu era. A sensação de identidade se fragmentava, pedaços de mim sendo puxados em direções diferentes. Gritei por dentro. Me agarrei à única coisa que restava, o pânico. Deixei que ele tomasse conta do corpo, queimar o peito, tensionar os músculos. A dor mental era horrível, mas era minha. Enquanto eu sentisse isso, ainda existia. Girei a maçaneta com força. A porta se abriu de forma abrupta, revelando a floresta encharcada pela chuva. O vento frio bateu no meu rosto como um choque, quebrando parte da pressão imediatamente. Não olhei para trás. Não pensei. Apenas corri. A chuva caía pesada, a trilha quase invisível, mas o caos externo era melhor do que o silêncio da cabana. Galhos arranhavam minha pele, raízes me faziam tropeçar, mas cada dor física me ancorava mais na realidade. Em algum ponto, a tempestade começou a diminuir. Quando a luz fraca do amanhecer surgiu entre as árvores, minhas pernas cederam. Caí no chão, respirando com dificuldade, o corpo inteiro tremendo. A floresta ainda parecia ameaçadora, mas era uma ameaça honesta, concreta. A cabana havia ficado para trás. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Nunca mais voltei àquela trilha. Nunca contei a história completa para ninguém. Mas às vezes, quando fico em silêncio absoluto, sinto a mesma pressão suave na mente. Não como um ataque, como um convite paciente. O mal absoluto não corre atrás de você. Ele espera que você precise de abrigo de novo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!